Este é o 33º domingo do tempo comum. Nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. Não sei se todos sabem, mas o ano litúrgico difere do ano civil, né? Nós estamos no 33º. A próxima semana já é a última semana do ano litúrgico. E é muito interessante, a igreja, quando termina o ano litúrgico, nos coloca textos chamados escatológicos. A palavra escatós, do grego, significa fim. Então nós, no fim do ano litúrgico, refletimos o fim último da criação e de todas as coisas. E é interessante também porque no começo do novo ano litúrgico também a igreja coloca textos escatológicos para nos lembrar do fim. Nós começamos e terminamos o ano litúrgico refletindo sobre o fim dos tempos, também o fim da nossa vida. Isso pedagogicamente é para que nós, ao vivermos, a nossa caminhada, nós nunca deixemos de tirar o olhar daquilo que é o nosso destino final. Quem se esquece do fim acaba vivendo os meios de maneira imprudente, não é? Olha só, o evangelho de hoje é o capítulo 21 do evangelho de Lucas, né? Jesus, ele percebe que algumas pessoas estavam olhando o templo de Jerusalém, que era um templo suntuoso, gigantesco, né? E ele vai fazer uma advertência a essas pessoas. Uma coisa importante para que entendamos: quando o acontecimento, dessa narrativa se deu mais ou menos no ano 32, 33, nós estamos no capítulo 21, Jesus daqui a pouquinho será entregue à morte, depois ressuscitará, depois voltará aos céus, mais ou menos ano 32, 33. Mas quando Lucas escreve o texto, já tinha se passado 50 anos. Então Lucas vai escrever o texto mais ou menos na década de 80. Então tudo isso que aconteceu aqui nessa narrativa, quando Lucas está escrevendo, já tinha se cumprido, tá? Então olha só, algumas pessoas estavam olhando o templo de Jerusalém, Na história existiram 2 templos somente. O primeiro templo fora construído lá pelo rei Salomão, que era o sucessor imediato do rei Davi, um templo grandioso. Mas teve no século VI a.C., a Babilônia, que é um império pagão, invade Jerusalém, destrói a cidade e destrói o templo que Salomão tinha construído. E aí leva todo o povo para ser escravo na Babilônia, no exílio, Então esse é o primeiro templo que fora construído por Salomão e que fora destruído pela Babilônia. Depois de algumas décadas de escravidão, o povo vai retornar para casa e vai encontrar a cidade destruída. Então eles vão reconstruir a cidade e começar a fazer um novo templo, tá? E é a época do profeta Malaquias. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje. É a época que o povo tinha construído, depois de voltar, tinha construído um novo templo, tá? É a época que viveu Malaquias. Só que esse templo, ele foi construído, mas não foi terminado por completo. Vão se passar alguns séculos até chegar nos anos 20 depois de Cristo, que o rei Herodes o Grande vai concluir o templo e vai aumentar o templo. Então esse segundo templo, que vai ser terminado pelo rei Herodes o Grande, é dele que o evangelho de hoje está falando, para a gente entender, tá? Olha só, as pessoas estão olhando, contemplando. É verdade, quando a gente vai para Israel, existe um resquício desse templo
que se chama Muro das Lamentações, né? Os judeus ficam lá reverenciando com uma saudade do que fora destruído, né? E nós vemos por essas pedras que sobraram quão grande era aquilo, né? Nós nem entendemos aquela arquitetura como fora feita neste século, né? Nesses séculos primeiros. É uma coisa gigantesca, né? E eles estão admirando, e Jesus diz assim: vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Então, dos anos 32, 33, Jesus está prevendo que o templo será destruído. E de fato, o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém e o templo de novo nos anos 70, que é a profecia de que Jesus está fazendo aqui. Quando Lucas escreve o texto, tinha se passado mais ou menos 10 anos de que o Império Romano tinha destruído, já tinha se cumprido, né? Mas na época de Jesus, os discípulos começam a perguntar: mestre, mas quando acontecerá isso, né? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? E Jesus diz: olha, eu vou ser morto, vou ressuscitar, vou voltar para o lado do Pai, mas virão muitos em meu nome dizendo que sou eu. Não sigais essa gente, porque o fim ainda não está tão próximo. Antes do fim vão acontecer coisas, né, pavorosas. Um povo se levantará contra outro, haverá terremotos, pestes, né, acontecerão coisas pavorosas. E antes de eu voltar, vós sereis presos e perseguidos, né? Então, o que acontece nesse evangelho, né? Nós temos que entender que esse evangelho primeiro se cumpre na pessoa de Jesus. Se nós analisarmos, né, a teologia paulina, São Paulo vai dizer assim: Jesus de Nazaré, que é Deus, ele é a cabeça do corpo, e nós somos os membros do corpo total. Então, os acontecimentos descritos aqui aconteceram em Jesus Cristo, em relação a Ele, que é a cabeça. Mas esses acontecimentos, eles vão se repetir, né, no fim dos tempos, para os membros do seu corpo, que é a igreja, né? Tudo isso que está relatado, né, nós olharmos o evangelho, no episódio da crucifixão e da morte de Jesus, houve um terremoto, está escrito no evangelho, né? O céu se fechou, o véu do templo se rasgou pelo terremoto que houve. Ou seja, aconteceu em Jesus de Nazaré essa experiência, e acontecerá na vida humana também no fim dos tempos, quando diante do episódio do retorno de Jesus. De fato, né, tudo que acontece na cabeça deverá acontecer no corpo, que é a igreja. Quando nós entendemos isso, nós vamos nos distanciando um pouco da chamada teologia da prosperidade, que enxerga, né, a igreja como uma realidade imperialista. É o contrário, nós caminhamos para a perseguição, e já está acontecendo a perseguição de cristãos. Nós vemos na China e em tantos outros lugares, tem se noticiado, é o cumprimento de dessa palavra, de toda essa profecia que Jesus assim nos deixou. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 18 a 20, né? João também, quando escreve o Evangelho, escreve um pouquinho mais tarde, não na década de 80, mas nos anos 100 mais ou menos. Também já se tinha cumprido. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim: se o mundo vos odeia hoje, por quê? Porque os discípulos já estavam sendo perseguidos, mortos, né? Os apóstolos foram todos assassinados, só sobrou João. E João escrevendo: se o mundo vos odeia, saiba que primeiro odiou a mim, né? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também a vós perseguirão. Olha só, ou seja,
nós devemos passar pelo mesmo itinerário que Cristo cabeça passou. E nesse itinerário estão as dificuldades da vida, os sofrimentos e também as perseguições por sermos cristãos, né? Então é isso que Jesus está alertando os discípulos. E aí nós nos deparamos com essa leitura primeira de hoje, da profecia de Malaquias. Como eu expliquei, Malaquias viveu na época depois do exílio. Quando o povo volta, o povo reconstrói o templo que tinha sido destruído pela Babilônia no século VI, né? Só que depois que o povo, né, quase que termina naquela proporção o templo, que depois mais adiante vai ser aumentado, como eu falei, né? Parece que tudo estava resolvido. O povo começou a se esquecer de Deus, né? Bem o retrato da vida humana, né? Quando tudo está bem, parece que Deus se torna desnecessário. Na nossa juventude, na época de estudo, na época de vigor, a igreja, Deus é uma coisa, tanto faz, né? E Malaquias diz assim: olha, eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Então Malaquias faz uma exortação: não se esqueçam de Deus, porque haverá um dia chamado dia do Senhor, né? O dia da ira, em latim dies irae, em que tudo deverá ser justificado. A palavra justificação na teologia significa o quê? Deus, ele tem um projeto, um desígnio para a vida humana. Tudo aquilo que pelo pecado ao longo desses séculos e milênios de existência da criação foi se distanciando do desígnio, no dia do juízo haverá de voltar para o cumprimento do desígnio. Aqueles que estiverem mais longe sofrerão mais, porque deverão ser justificados. Quanto mais distância de Deus, maior será o sofrimento, né? Então, isso é profecia, isso que significa a palavra justificação. Ora, se nós conhecemos essa verdade, nós temos a nossa vida, claro que de tempos em tempos, né, caminhando, vivendo a cada dia, nós temos que aos poucos ir voltando para aquilo que é o ideal que Deus nos deixa. Tem coisas que são mais desafiadoras, e cada um tem aquilo, sabe do que é mais desafiador, mas tem coisas que às vezes nós poderíamos dar passos de amadurecimento e não damos, né? E o profeta está dizendo: olha, haverá um dia do juízo, né? Um dia de encontro com o Senhor, justo juiz. Por isso que o salmo, o refrão que cantamos é o Salmo 97, o versículo 9: o Senhor, ele virá julgar a terra inteira e julgará com justiça, né? Então é muito interessante, dentro dessa perspectiva de que haverá um retorno, ou o juízo particular, que acontece com a morte, ou o juízo final universal ou escatológico, que vai acontecer quando Jesus voltar, nós não sabemos quando. Haverá um retorno e uma prestação de contas. E aí o que acontece? A segunda leitura de hoje, que é muito interessante, é a segunda carta aos Tessalonicenses. A comunidade de Tessalonicenses aí tinha passado já alguns anos, algumas décadas de Jesus Cristo, e eles se apegaram nessa perspectiva: Jesus vai voltar, né? E o que aconteceu na comunidade tessalônica? Vamos fazer uma pergunta, talvez você possa, se tivesse a oportunidade, acabaria com fazer a mesma coisa. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você deixaria de fazer hoje? Né? O que você deixaria? Ou melhor, se você soubesse que Jesus voltaria na semana que vem, né, na outra semana, o que você deixaria de fazer ao longo dessa semana?
Aí, padre, trabalhar para quê? É exatamente isso que aconteceu na comunidade de Tessalônica. As pessoas começaram a deixar de trabalhar. É interessante, né? Jesus vai voltar, para que eu vou ficar trabalhando, né? E aí Paulo, que é o pastor daquela igreja, ele ficou, né, contrariado. Olha só, nós, ou seja, os apóstolos, nós trabalhamos com esforço e cansaço, dia e de noite, para não sermos pesado para a comunidade. E de fato Paulo, ele tinha um empreendimento, era tipo uma loja de tendas, nos relatos Atos dos Apóstolos, e ele não parou de trabalhar diante da promessa da volta de Jesus. Falando: olha, nós pastores estamos a trabalhar de dia e de noite, e vocês estão aí. É interessante a Bíblia, né? Ele fala, a Bíblia é sempre educada, né? Ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em fazer nada. Né? Bem educado. Eu acho que ele deve ter dado uma bronca e na hora de escrever ele mudou a palavra, né? Ou seja, ora, Jesus vai voltar? Sim. Da mesma maneira, a segunda vinda vai acontecer? Vai. O juízo particular pode acontecer, ou seja, nós podemos morrer, né, de maneira imediata, amanhã podemos, mas nós não podemos deixar de fazer o que precisamos fazer, né? Por isso, né, é importante, diante dessa palavra, tomar cuidado com algumas propostas de religião que nos aliena do mundo. Isso não é evangélico. Aliás, o Pai nos criou, nos colocou no mundo para vivermos no mundo a vontade dele, não nos isentarmos do mundo, né? Ou seja, você deve ter sonhos, projetos, né? Correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Ganhar dinheiro, trabalhar, construir a família, se preocupar com aquilo. Só que não se esqueça de que há um fim, né? Qual que é o nosso problema? Quando a gente faz uma coisa, a gente esquece da outra. E aí se apega ao dinheiro, aos afetos, aos prazeres da vida, e esquece de Deus, da igreja, da religião, né? Ora, viva bem uma coisa e não esqueça da outra. Ou seja, dê passos lentos na sua caminhada, mas não esqueça que há um fim e há um juízo, né? E aí ele diz assim: a partir de hoje, quem não trabalha também não vai comer. Está escrito aqui no texto que nós ouvimos. É muito, muito engraçado, né? Então, é para nós refletirmos se na nossa vida nós não estamos a fazer como a comunidade tessalônica, né? Se dedicar tanto às coisas que vão passar e esquecer das coisas eternas. Ou tem gente que né, se dedica tanto à vida espiritual e esquece das suas obrigações diárias e com a família, né? É muito interessante essa leitura de hoje. Então, algumas coisas para a gente refletir. Santo Agostinho, no texto que se chama A Cidade de Deus, né, no livro 20, ele vai dizer assim: olha, o fim do mundo não deve ser entendido como uma destruição, mas como uma transformação. E essa transformação não deve ser deixada só lá para o fim. Eu posso já começar a vivê-la já, né? Por isso que para Agostinho a conversão é um processo, né? Às vezes tem uma mentalidade protestante, sabe aquela mentalidade, né? Agora encontrei Jesus, né? Você vai olhar a vida da pessoa, continua insuportável igual, né? Se Jesus é isso, não existe conversão súbita, integral, no instante. Ela é progressiva, né? E nós estamos nessa caminhada de conversão. É muito interessante. E aí nós vemos que essa reflexão do trabalho, de buscar, né, aquilo que é importante. Também tem um santo que se chama São Basílio de Cesareia, e ele vai dizer assim: o trabalho é uma vocação sagrada, vem de Deus, não é uma punição, mas é uma colaboração do homem com Deus, e nós devemos fazê-lo com alegria.
hoje a pergunta que a liturgia nos deixa: se Jesus voltar hoje, ou no juízo particular que é a morte, ou na segunda vinda gloriosa, pondo fim à existência da criação, como nós estamos, o nosso coração, né? Em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação aos nossos ofícios, às nossas obrigações, como nós estamos? Eu termino esta homilia salientando duas frases finais do Evangelho de hoje, que é muito interessante. Olha só, Jesus vai falar dos fios de cabelo, né? Olha só, todos vós não perdereis nenhum fio de cabelo, Jesus diz, né? Tem um escritor que se chama Orígenes, e ele vai fazer uma reflexão sobre essa frase de Lucas. Ele vai dizer assim, olha que bonito: o que é um fio de cabelo, né? A coisa mais insignificante na nossa corporeidade, porque nós não sabemos quanto temos e nós não sabemos quem é cada um deles. A coisa mais insignificante. Se Cristo diz que nem isto perecerá, é porque quer nos assegurar aquilo que é realmente o que somos. A nossa alma, a nossa vontade, ela permanece intocável. Se Ele cuida de um fio de cabelo, né, Ele está a cuidar de tudo que somos. Então, minha gente, em tudo o que fizermos na nossa vida, nos nossos sonhos e projetos, que nós nunca deixemos de fazer em Deus, estar nele, de consagrar-nos a Ele. Que essa palavra nos ajude nesta manhã desse domingo. Assim seja, amém. Pensemos um pouco o que em nós precisa ser amadurecido, edificado,